Salve cientista, agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Vídeo nesse domingo aí, mais tranquilinho, né? Falar sobre 3 assuntos rapidinhos aí que a gente teve recentemente, né? O primeiro deles é sobre o Pelé no Dicionário, né? Uma campanha que o Sport TV, junto com a Fundação Pelé, né, iniciou aí para que o Pelé vire um verbete, né, no nosso dicionário, na nossa língua portuguesa, como um sinônimo de perfeição de algo, né? Que já acontece de forma popular, mas que não está oficialmente, né, registrado, né? Acontece a gente em comentários, em conversas de bar, em conversas com a nossa família, né? Essa geladeira é a Pelé das geladeiras, fulano é Pelé na coisa que ele faz, aquilo ali é o Pelé das determinadas coisas. E o Sport TV, junto com a Fundação Pelé, quis oficializar isso, né? Oficializar esse verbete e incluir no dicionário a palavra Pelé. Obviamente que é uma homenagem extremamente justa, extremamente merecida ao maior jogador de todos os tempos, né? A gente sempre tem que fazer essa menção, né? Que estamos falando do maior jogador de todos os tempos e que todas as homenagens serão sempre poucas para esse gigantesco ídolo mundial que foi o Pelé, né? O que ele fez por esse esporte, pelo Santos, pelos jogadores, né? Pelo Brasil, pela CBF, muito se passa por esse cara, né? O que o futebol é hoje, muito se passa por esse cara, pelo nosso rei Pelé. Eu, obviamente, assinei essa campanha, né? Claro, é uma abaixo-assinada, né? Eu assinei, claro. E acho que todo mundo deveria assinar, pelo menos todos os santistas com certeza deveriam assinar. Já chegou a bater 100 mil assinaturas, né? Então, muito provavelmente a gente vai conseguir bater esse objetivo aí de colocar Pelé no dicionário, uma homenagem extremamente merecida e, de novo, pouco pelo que ele merece. Merece muito mais, sempre muito mais, e sempre ser exaltado aí para manter vivo esse legado dele, que não vai morrer, mas a gente nunca vai morrer o legado do Pelé, mas a gente quer que seja sempre falado, né? Seja sempre lembrado, seja sempre mencionado, né? O nome do rei, o legado do rei, os feitos do rei, para que essa nova geração de torcedores, não só do Santos, mas de jogadores, consigam entender a importância desse cara pro esporte, né? Pro esporte, não é só pro futebol, é pro esporte, né? Acho que muito do profissionalismo, da condição atlética, inclusive, né? Muito se passa pelo Pelé, que o Pelé naquela época já era um atleta, claro, ele tinha alguns dotes físicos mesmo, né? Acima dos outros, né? Mas ele sempre foi, claro, ele sempre foi lembrado por muitas coisas, né? Ele fazia muitas coisas bem, mas ele sempre teve um auge físico muito grande e tudo que ele se propunha a fazer, ele conseguia fazer bem, e com exames até, né, de que ele poderia correr mais que alguém, que a visão periférica dele era maior do que a dos outros, né, dos outros atletas, de outros jogadores, né? Saiu um exame dele nos Estados Unidos, inclusive, sobre isso. Então é importante a gente sempre mencionar o nome do Pelé, mencionar os seus feitos, e que todas as homenagens ainda são poucas, que ele possa receber todas as homenagens possíveis, porque ele merece. O segundo assunto é sobre ranking de torcidas, né? Parece que o Instituto Atlas, eu nunca tinha ouvido falar nesse instituto, parece que fez uma pesquisa de torcidas, né? Com algumas distorções aí, talvez, da realidade, né? Eu não me ligo muito nessa questão de pesquisa de torcidas. Eu acho que é uma coisa que é relevante, mas até certo ponto, né? Claro, isso determina muito questões financeiras, né? De patrocínio, de renda de TV, né? Mas acho que não é um fator determinante para falar quem é grande, quem é pequeno. Eu acho que a história e os títulos contam muito mais, né? Embora não financeiramente, mas isso conta muito mais pro tamanho do clube, né? Os feitos contam mais pro tamanho do clube. E sempre se estabeleceu uma ordem, né, natural das coisas aí nas pesquisas de torcida, né? Flamengo e Corinthians com as maiores, depois São Paulo, né? Teve pesquisa recente que apontou o Palmeiras como terceira, mas sempre ficou esse embate, né? São Paulo e Palmeiras, Vasco na sequência. E aí sempre numa margem de erro, né, se a gente for considerar a margem de erro, um empate técnico entre os outros 7 grandes do Brasil, né? Passando por Inter, Grêmio, Cruzeiro, Atlético, Santos,
Botafogo e Fluminense, né? Sempre as pesquisas apontaram um empate técnico, né? Embora muita gente acredite que o Santos tenha mais torcida do que esses times que são mais estaduais, né? Como Inter e Grêmio e Cruzeiro e Atlético, né? E mais do que o Botafogo e o Fluminense, que apesar de serem mais nacionais, né? Tem pouca torcida, né? Inclusive sempre foram apontados como a dupla com as duas últimas torcidas aí, entre os 12 grandes, né? Tem muitos cientistas que acreditam que tem mais do que isso. Eu, como não me ligo muito nessas pesquisas de torcidas, eu não me dou nem ao trabalho de formar uma opinião sobre, sendo bem sincero. Porém, essa pesquisa em específico me chamou um pouquinho a atenção porque ela colocou o Bahia na nossa frente, né? Com todo respeito ao Bahia, mas aos baianos, ao povo de Salvador, o Bahia não tem nunca mais torcida que o Santos, né? É impossível isso, com todo respeito. Não tem a menor condição do Bahia ter mais torcida do que o Santos, né? Outro time que foi colocado à frente, mas que historicamente não, né, foi o próprio Fluminense, né? O Fluminense apareceu aí com 0,3% a mais de torcida, né? Sendo que todas as pesquisas aí durante anos apontaram o Santos como um time com mais torcida do que o Fluminense, né? Mais torcida do que o Botafogo. Dado o momento da pesquisa, né, já foram até a colocação do Santos foi superior à de Cruzeiro, Grêmio, Inter e Atlético, né? Corroborando com o que muitas pessoas acreditam. Porém, com o tempo, né? É até engraçado isso. Eu normalmente comento quando o assunto é pesquisa de torcida em roda de bar, né? Principalmente se for com os santistas, como parece que acontece uma chacina na torcida do Santos sempre, né? Porque a cada pesquisa colocam o Santos um degrau abaixo, e tudo bem que assim, o Santos ultimamente, aí nos últimos 7 anos, não tem conquistado nada, né? Porém, há 10 anos atrás, 13 anos atrás, estávamos ganhando Copa do Brasil, Libertadores, né? Batemos aí, nesse período, 2 vezes vice-brasileiro, uma vez vice da Libertadores, uma vez vice da Copa do Brasil, né? Tivemos campeonatos paulistas, né? Então, assim, o Santos se manteve competitivo, se manteve vencendo com grandes jogadores no elenco, né? Como o Neymar, por exemplo, o Robinho na época, enfim, Ganso, o Rodrigo, né? O próprio Gabriel. Então, assim, é muito esquisito que sempre que mensurem um tamanho de torcida do Santos, a cada ano ela desce, né? Posições, desce degraus, né? É muito estranho isso, eu pessoalmente não consigo compreender. Justamente sabendo que tanto a geração Neymar, né, como mais pra frente, foram formando novos torcedores do Santos, né, e nunca aparecem nessa pesquisa. Acho muito esquisito, né, principalmente se a gente for pensar que colocaram o Fluminense, que esse sim não ganha nada há muito tempo, né, tem resultados esportivos bem menores do que os nossos, com mais torcida, né, próprio Inter, próprio Grêmio até tudo bem, né, teve relativas conquistas aí, mas a gente vê que times que não tiveram conquista sempre com mais torcida do que o Santos, e o Santos sempre descendo, né, eu acho esquisito, mas eu nem dou muito ao trabalho de comentar pesquisa de torcida, mas essa eu achei relevante porque colocaram o Bahia na nossa frente, né, e o Fluminense que historicamente ficou sempre atrás. Eu acho que não acredito na veracidade dessa pesquisa, ou fizeram perguntas muito equivocadas aí, perguntas que não foram bem elaboradas para fazer essa mensuração. Por último, né, eu queria comentar um post de uma página santista, né, do Santos Antifascista, né, o Santos Antifa. Um abraço para o Santos Antifa aí, para todos os membros do Santos Antifa e todos os simpatizantes, né. Eles fizeram um post extremamente pertinente, né, que muito pouco se fala, ou quase nada, que é a falta de gratuidade da Vila Belmiro, né. Eles alegam e alegam com razão, né, porque é um fato, que crianças menores de 12 anos pagam ainda ingresso, né. Desde recém-nascidos tem um dia de vida, se for no estádio vai pagar, assim como uma criança que tem 5, outra criança que tem 8, outra criança que tem 9, e aí parece que as regras de preço aí só começam a partir dos 12, né. Eu honestamente, assim, é constrangedor a gente ter que falar isso, né, de um clube que
pensa em renovar sua torcida constantemente, né? Que se orgulha de se dizer, né, um time de meninos da vila, enfim, e você manter crianças, né, bebês recém-nascidos fora, né? Você não tem uma política de preço aí para que entre essas pessoas, porque por mais que, vamos supor que a alegação do Santos seja que isso é uma lei municipal, ok, mas você consegue precificar de modos diferentes, então, né? Criando uma categoria de sócio, por exemplo, sócio menino da vila, sócio menino rei, né? Não sei. E aí você poderia fazer, sei lá, o valor de crianças abaixo de 12 anos é conforme a idade. Ou seja, se a criança tem 1 ano de vida, ela paga R$1 e entra de graça nos jogos, né? Se a criança tem 2 anos, paga R$2 e entra de graça a todos os jogos. Não é R$2 por jogo, mas sim R$2 de mensalidade, e aí tem acesso livre nos jogos, né? Porque senão você não consegue renovar a torcida. O rolê que é tão caro já para quem não é de Santos, descer para Santos, né? É um rolê caro. Você já inviabiliza de você levar uma criança, né, de 5, de 4, de 6 anos, né, que é a idade que você começa a formar o torcedor. Isso já começa a cair por terra à medida que você coloca ingressos que talvez, né, não seja nem culpa do Santos, mas a culpa do Santos entra em não fazer nada para que se mude isso. Então, se você criar um sócio que até os 12 anos ele paga o mesmo valor do número da idade que ele tem e tem acesso a todos os jogos, você já consegue entrar com esses meninos na vila, né? Entrar com a sua família na vila. Você não passa por constrangimentos de recém-nascidos ou de crianças de colo terem que pagar um ingresso cheio porque não são estudantes, né? Porque são bebês e ter que pagar um ingresso cheio, sendo mais um custo exorbitante, ainda mais nos dias de hoje, com ingressos caros e afim, né? Eu acho que dá para o Santos corrigir isso. Foi um post extremamente pertinente do Santos Antifa, como sempre. O Santos Antifa faz excelentes posts, recomendo que vocês sigam lá. E o Santos precisa olhar com carinho isso aí, coisa que ninguém nunca olhou, né? O Santos Antifa olhou, fez um post muito pertinente e até cita uma frase do Pelé, né? Olhem pelas criancinhas. Inclusive o post é uma foto do Pelé com 2 crianças santistas, 2 mascotinhos santistas. É uma foto bem legal, bem bonita essa foto. Foi a primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto essa foto antes. Parabéns ao pessoal do Santos Antifascista. 3 assuntos aí tranquilinhos hoje, de domingo. Tamo junto, se inscreve aí no canal, dá um like e é nóis, Santista, tamo junto.